Então fala galera do Cafis TV, sejam muito bem-vindos para a nossa segunda aula aqui do canal. Hoje vamos dar continuidade ao nosso módulo de Fisiologia e vamos falar um pouco mais sobre o potencial graduado. Na aula passada, nós entendemos um pouco mais sobre o potencial de membrana e o potencial de repouso. Na aula passada, nós vimos como os íons estão dispostos através da membrana plasmática, tanto suas concentrações no meio extracelular, onde está mais prevalente o íon sódio, quanto no meio intracelular, onde está em maior abundância o íon potássio. Nós vimos também que os íons podem ser transportados através da membrana, já que eles possuem seu caráter hidrofílico e não conseguem simplesmente ultrapassar a membrana plasmática, eles devem transitar através de proteínas de membrana. Essas proteínas podem ser do tipo de vazamento, dependente de voltagem, de regulação química ou de regulação mecânica. Para se entender um pouco melhor como ocorrem essas trocas iônicas existentes através da membrana, vamos exemplificar com algo na prática. Então, na aula de hoje, vamos trazer um exemplo, a sinapse química que existe entre os neurônios. Não se preocupem, porque a aula 4 será destinada somente à fisiologia da sinapse, mas para fins didáticos, na aula de hoje, vamos introduzir algumas coisas. Observamos o neurônio pré-sináptico, com toda a sua estrutura tradicional, e o neurônio pós-sináptico. E essa comunicação é chamada axodendrítica, pois o neurônio pré-sináptico, com sua terminação aqui do axônio no terminal axonal, se conecta com os dendritos do neurônio pós-sináptico. Se nós ampliarmos essa imagem, o que iremos observar é exatamente isso aqui, que de azul o terminal axonal do neurônio pré-sináptico e em verde os dendritos do pós-sináptico. Essas bolinhas que estão representadas aqui nessa imagem, elas possuem uma função fundamental e é justamente o que elas desencadeiam que nós vamos focar na aula de hoje. São chamadas de neurotransmissores. Por definição, são substâncias químicas que são capazes de gerar respostas em determinados receptores específicos, através da alteração de cargas das membranas. Bom, então, o que ocorre é quando existe a liberação de neurotransmissores na chamada fenda sináptica, que é o espaço existente entre o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico. Esses neurotransmissores, ao entrar em contato com os receptores das proteínas dos canais transportadores, eles desencadeiam uma resposta. E essa resposta que ocorre é responsável por alterar a carga existente no citoplasma dessa célula. Como podemos observar aqui, esse neurotransmissor ele é altamente específico para um canal de regulação química para o íon sódio. Uma vez que existe esse contato entre o neurotransmissor e seu receptor, ele promove uma alteração conformacional que assim permite a entrada de íons no citoplasma. E neste caso, com a entrada de íon sódio, o citoplasma ele se torna mais positivo, pois cargas iônicas positivas que se encontravam no meio extracelular, devido ao gradiente de concentração, elas migram para o interior da célula, provocando assim essa alteração no citoplasma da célula. Esse evento é nomeado de PEPS, ou potencial excitatório pós-sináptico. Porém, uma vez que esse estímulo provocado pelo neurotransmissor ele cessa, essas cargas positivas que migraram para o interior da célula, elas se dispersam pelo citoplasma e, à medida que elas se espalham, elas vão saindo da célula por aqueles mecanismos que nós já conhecemos da aula passada, que seriam os canais de vazamento de sódio e também a bomba de sódio e potássio, o que restaura o potencial elétrico normal da célula, ou seja, ela volta ao repouso. Um adendo que eu irei fazer aqui é que também existem potenciais inibitórios pós-sinápticos. O exemplo que seria dado é o seguinte: agora, esse outro neurotransmissor, ao entrar em contato com uma proteína transportadora específica para canais de potássio, esse canal, ao abrir-se, o potássio, já que está
em maior abundância no meio intracelular, ele tende a migrar para o meio extracelular. Esse transporte desses íons, uma vez que o meio intracelular já possui uma grande concentração de cargas negativas, com a saída de íons positivos, tendem a ficar ainda mais negativo. Porém, uma vez que esse estímulo provocado por esse neurotransmissor ele cessa, as cargas tendem a fluir normalmente para sua normalidade e o potássio tende a retornar para o interior da célula, voltando ao potencial de repouso. Agora, conceituando o que vimos, nós aprendemos o que é o potencial graduado, que por definição seria o evento que ocorre alteração das cargas através da membrana com uma amplitude variável e que é reduzida à medida que se propaga. Então essa é a principal característica do potencial graduado. Uma vez que existe essa diferença de cargas e essa alteração do potencial de repouso, as cargas elas se difundem através da membrana plasmática, elas percorrem seu caminho, porém, como não é um estímulo tão forte, elas se perdem pelos meios e devido aos mecanismos naturais da célula, o potencial de repouso é restaurado. Bom, agora exemplificando o que nós vimos através de um gráfico em que vamos falar especificamente do PEPs, uma vez que cargas positivas entram na célula devido à entrada do íon sódio, o citoplasma ele passa por uma alteração em que ele encontra-se em menos 70 mV, já que estamos falando de um citoplasma de uma célula excitável, como um neurônio, que possui em média este potencial de repouso. Ele sai de menos 70 e ele migra ali para aproximadamente menos 60, por aí. Mas uma vez que este potencial ele é cessado, as cargas positivas fluem de volta para o meio extracelular, o que retorna o potencial de repouso. A membrana ela tende a voltar para o seu potencial de repouso. Porém, tudo isso que nós nos referimos aqui de PIPs e de PEPs e sinapses não são eventos isolados que existem em um neurônio dentro de um segundo. É comprovado que existem milhares de sinapses por segundo em um único neurônio. E esse resultado e essas milhares de sinapses, que sejam elas PIPs ou PEPs, elas podem se somar ou se subtrair. E elas ficam ali lutando, uma contra a outra, puxando um cabo de guerra. Uma vez que os PEPs são somados e são capazes de atingir uma voltagem de aproximadamente menos 55 mV, eles geram um novo potencial. Mas para já, vamos observar a estrutura de um neurônio. Aqui existe o corpo celular, o seu axônio, onde existe a transmissão do impulso nervoso, e o terminal axonal. Porém, aqui eu gostaria de destacar o cone axonal ou a zona terminal. Esta porção é fundamental para a propagação do impulso nervoso. Por quê? Uma vez que os PEPs são somados e atingem aquele limiar de aproximadamente menos 55 mV, eles são capazes de gerar um novo potencial, como foi dito. E esse potencial terá por nome potencial de ação. Nesta imagem, observamos que o PEPs ele ocorre, porém o estímulo é cessado. E um novo PEPs ele surge e é somado. E o que ele desencadeia é um novo tipo de potencial, que é o chamado potencial de ação. Mas isso é assunto para outra aula. Bom, galera, então é isso. Chegamos ao fim de mais uma aula aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Peço que vocês deixem o feedback de vocês aí nos comentários. O que é que vocês acham que pode melhorar? O que é que vocês não gostaram? Se essa aula ajudou você, também deixa aí no comentário, beleza? Se ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, ou pelo Instagram da Cafisio TV, ou através do meu Instagram pessoal, ricotorres02. Pode me procurar no SESMAC também, tá? E é isso. Em breve sairá a próxima aula sobre potencial de ação. E valeu, aquele abraço. Qualquer coisa, mandem as ordens.